Continuidade à nossa série de sermões no Evangelho que escreveu Lucas. Abram as Bíblias em Lucas, capítulo 7, versículos de 36 até o capítulo 8, versículos de 1 a 3. O capítulo 7, versículos de 36 ao 50, que eu também vou fazer uso, já foi exposto no domingo passado por Larissa. Mas para a gente chegar ao capítulo 8 e entender bem o contexto, entender direitinho a história por trás disso daqui, a intenção real do autor, a maneira como o autor expõe esse texto, vamos ler também os textos de 36 aos 50. Larissa pregou, houve as aplicações dela, houve os ensinamentos que Deus quis trazer à igreja, mas hoje não é Larissa, é Daniel. Possivelmente serão outras lições, uma nova abordagem do texto, mas todas, obviamente, debaixo da boa mão do Senhor e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Lucas, capítulo 7, versos de 36 até o capítulo 8, versos de 1 a 3. Todos acharam? Amém? Diz assim o texto. Convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. Se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Qual deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou. Vá em paz. Capítulo 8, versos de 1 a 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Tema do sermão de hoje, incluindo os excluídos. Versículos de 36 a 39, nós vemos a introdução da história, melhor dizendo, a narração da história, onde uma mulher pecadora se coloca aos pés de Jesus em lágrimas e com o coração quebrantado. Unge os pés de Cristo, chora diante dos seus pés e de Cristo recebe perdão e salvação dos seus pecados. O capítulo 7 de Lucas, como bom historiador que Lucas foi, por fazer um apanhado histórico muito bem feito, Lucas, ele mostra no capítulo 7 diversos momentos onde há a atuação divina na vida de pecadores. Já compartilhei com vocês sobre isso, sobre essa maneira como Lucas enfatiza os encontros que ocorrem. Como Lucas enfatiza os eventos, os momentos em que almas foram convertidas, em que almas foram alcançadas. O capítulo 7 de Lucas começa com a demonstração de fé de um centurião, se lançando, dizendo diante de Cristo que ele não é digno de recebê-lo em sua casa, professando sua fé no Cristo, no Cristo messiânico, naquele que havia de vir e veio. Depois, a gente vê Jesus ressuscitando o filho de uma viúva,
E o povo que estava naquela casa se enchendo de temor e louvando a Deus, dizendo que um grande profeta havia se levantado no meio deles, que Deus tinha intervido em favor do seu povo. Depois a gente vê Jesus e João Batista, os discípulos de João Batista, e Jesus dizendo assim, olha, vejam só o que está acontecendo, voltem e anunciem a João o que vocês viram e ouviram. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. A gente vê Jesus a todo momento demonstrando poder na vida de pessoas. Jesus encontrando e resgatando corações. Jesus alcançando vidas e salvando essas vidas. A vida do centurião, aquelas pessoas que estavam naquele velório que Deus transformou de choro em riso, a maneira como vidas foram transformadas por meio de milagres e maravilhas que Jesus fez, à vista dos discípulos de João, a todo momento o próprio Cristo alcançando corações, alcançando pecadores e mudando suas realidades. A todo momento. Lucas evidencia isso muito bem. E uma das maneiras que Lucas evidencia isso é dando credibilidade a narrativas acerca de mulheres. O capítulo 7 de Lucas, ele se encerra com o desfecho de uma mulher diante dos pés de Cristo Jesus com o coração quebrantado e um homem religioso de coração endurecido. E depois ele começa o capítulo 8 falando de mulheres que foram alcançadas pela graça de Deus e tiveram suas vidas transformadas. Ele encerra o capítulo 7 falando de uma mulher possivelmente prostituta que se converteu aos pés de Cristo. Depois ele começa o capítulo 8 falando de uma mulher que era endemoniada e alcançou libertação em Cristo Jesus, foi liberta pelo Senhor Jesus. De uma outra mulher que era esposa de um homem que trabalhava na casa de Herodes, o imperador, e foi alcançada por Cristo Jesus e transformada por Cristo Jesus. E todas essas pessoas, todas elas, foram integradas, incluídas no reino de Deus. Todas essas pessoas que tiveram um encontro verdadeiro com Cristo, que se quebrantaram diante dos seus pés, que professaram publicamente sua fé, todas essas pessoas foram incluídas no reino de Deus e tornadas participantes, cooperadores da proclamação do Evangelho e das boas novas de Deus. Então a gente vê a todo momento Deus alcançando corações, transformando esses corações e fazendo com que essas vidas se tornem úteis para o seu reino, para a expansão do seu reino, para a proclamação das suas boas novas, para o alcance de novas vidas. E a gente vê Deus alcançando vidas, transformando vidas, alcançando novas vidas, transformando novas vidas, e esse ciclo não se encerra. E só se encerrará quando a última pessoa que ainda não conhece o seu nome, a última tribo, a última nação, for alcançada pelo Evangelho de Cristo Jesus, e então chegará o dia do Cordeiro de Deus. Mas até que isso chegue, corações sendo alcançados e transformados, sendo incluídos no reino de Deus, se tornando anunciadores do Evangelho de Deus, alcançando novos corações e assim por diante. Toda vida que uma alma se encontra com Jesus, não somente a vida muda, mas como ela também ganha sentido e missão. O capítulo 8, ele começa dizendo, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Jesus, o maior missionário que já houve, o missionário que é o maior exemplo para nós, esse Cristo era um Cristo de caminhada missional, o dono da missão, aquele que iniciou a missão divina, em resgatar o seu povo das trevas, em trazer esse povo para a sua maravilhosa luz. Esse Cristo continuava de cidade em cidade, de casa em casa, praça em praça, templo, a todo momento, anunciando o Evangelho, proclamando as boas novas do reino de Deus. Versículos de 36 a 39, nós vemos dois corações em um encontro. Um coração endurecido versus um coração quebrantado. O texto diz: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhes os pés com as suas lágrimas. Depois os enxugou com os seus cabelos, beijou-os e os ungiu com o perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Enquanto o coração endurecido questionava acerca da
pessoa de Cristo Jesus, o coração quebrantado se lançava aos pés do seu Senhor. Enquanto um coração endurecido não consegue assimilar a verdade de que Cristo Jesus é o Senhor de nossa vida, o coração quebrantado se lança aos pés desse Cristo, professando esse Cristo como Senhor. Uma coisa que só acontece com corações que foram verdadeiramente quebrantados é se lançar sem medo aos pés do Senhor, seja em riso ou em lágrima, seja em uma alegria tremenda ou em uma dor tremenda. Somente corações verdadeiramente quebrantados pelo Senhor Jesus Cristo, pelo Espírito do Senhor, somente esses corações verdadeiramente quebrantados conseguem se lançar diante do Senhor com tamanha confiança, sem questionar. Corações quebrantados estão sempre aos pés de Cristo Jesus, o grande Mestre. Corações verdadeiramente quebrantados não têm vergonha de dobrar os seus joelhos diante do seu Senhor. Corações verdadeiramente quebrantados não têm medo de esperar no Senhor. Corações verdadeiramente quebrantados se deleitam na presença do Senhor e têm alegria em estar diante dos seus pés. Agora, corações endurecidos, a primeira coisa que faz é questionar: para que serve? Para que querer um Deus como esse? Para que é que serve esse Deus na minha vida? Se o meu braço já é forte, se o meu dinheiro já pode comprar qualquer coisa, se o meu status já é poderoso demais, se a minha influência já é tamanha, um coração endurecido nunca, a não ser pelo poder do próprio Deus, conseguirá se alegrar na presença do verdadeiro Senhor. Porque um coração endurecido vem da visão de um falso Senhor. Seja tomar a si mesmo como Senhor de sua própria vida, seja criar um novo Senhor para si mesmo. Agora, um coração quebrantado, esses corações amam a presença do Senhor. Vocês lembram de Moisés? Conversando com Deus face a face, como quem conversa com um amigo. Moisés se coloca diante do Senhor e diz assim: Senhor, revela-me os teus propósitos, para que eu continue sendo aceito por ti e continue a te conhecer. E não se esqueça de que este é o teu povo. Se não buscarmos o Senhor, se não buscarmos sua face, se não dobrarmos nossos joelhos diante do nosso Mestre, se quisermos tão somente a glória para o nosso próprio nome, ou seguir guerreando na força do braço, não passamos de pessoas com o coração endurecido. Eis aí a grande graça, uma das maiores belezas da vida, é saber que o próprio Deus há de quebrar essa casca que criamos em volta do nosso coração. Que Deus pode alcançar o coração mais endurecido, o coração mais pedrificado, e Ele pode quebrar esse coração e dar um coração de carne. O próprio Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, pode alcançar esses corações endurecidos, convencê-los de seu pecado, e torná-los participantes de seu reino. Estamos realmente dispostos a nos lançar aos pés de Cristo? Estamos realmente dispostos a buscar a sua presença? Essa mulher não tinha boa fama, não tinha status, era uma excluída da sociedade, não tinha riquezas. Tudo o que ela tinha era um coração quebrantado pela presença do Senhor, e isso é suficiente. Não precisamos chegar diante do Senhor com o nosso status, com o nosso dinheiro, com os nossos bens ou riquezas. Precisamos tão somente buscar a face de Deus e a sua presença com o coração quebrantado. Precisamos nos aproximar do Senhor com o Espírito Santo de Deus, dando fogo ao nosso coração, incendiando o nosso coração por sua presença e por sua santa palavra. Não precisamos nos aproximar do Senhor e pedir dEle qualquer tipo de glória ou honra ou recompensa por aquilo que temos feito. Precisamos tão somente chegar diante de Deus com o nosso coração quebrantado, verdadeiramente quebrantado e com sinceridade, e colocar diante de seus pés. Todo coração quebrantado que se aproxima do Senhor, recebe desse Senhor atenção. Isso é graça. Receber de Deus aquilo que não merecemos, mas necessitamos. Vocês são testemunhas disso. Olhem para a sua própria vida e percebam as vezes em que vocês se aproximaram do Senhor com o coração quebrantado. Percebam se Deus não respondeu. Percebam se Deus não foi atencioso. Às vezes em que chorando buscaram o Senhor e Deus consolou. Às vezes em que com dores clamaram ao Senhor e foram sarados. Às vezes em que com medo clamaram ao Senhor e receberam dele coragem.
Deus se atenta a um coração verdadeiramente quebrantado. Cristo evidencia isso nessa mulher pecadora. Cristo conhece um coração verdadeiramente quebrantado. Ele sabe quando o buscamos com outros interesses. Ele sabe também quando o adoramos da boca para fora. Ele também sabe quando oramos somente para parecer mais santo. Ele sabe quando enfeitamos nossas orações com palavras bonitas somente para parecer mais culto. Mas Ele também sabe quando o nosso coração está sangrando, doendo. E Ele também sabe quando a nossa alma está abatida. Ele sabe quando as nossas forças já se foram. Ele sabe quando os nossos joelhos estão doendo. Ele sabe quando os pés nessa caminhada até a eternidade já estão machucados. Ele sabe de tudo isso. Ele conhece o íntimo do nosso coração. Ele sonda, esquadrinha o nosso coração. Cristo conhece quando o buscamos verdadeiramente. Ele sabe das vezes em que, quando choramos com fortes dores, precisamos da cura que somente Ele pode dar. Ele sabe das vezes em que nossa alma abatida, por mais triste que esteja, quando o buscamos verdadeiramente, precisamos e estamos clamando dEle um consolo que somente Ele pode dar. Cristo conhece um coração verdadeiramente quebrantado. Um encontro verdadeiro com Cristo é marcado por uma transformação de dentro para fora. É quando Cristo habita o nosso coração e o Espírito Santo nos transforma. É quando a nossa vida é transformada não somente para nós, mas também para os demais, para os nossos semelhantes, para aqueles que estão à nossa volta, para a nossa realidade de igreja, para a realidade de sociedade. Um encontro verdadeiro com Cristo é marcado por uma transformação de dentro para fora. É quando o coração queima e os olhos se abrem. É quando a alma é tocada e os lábios professam. É quando Cristo, por seu Santo Espírito, nos convence de nosso pecado e passamos a viver para a sua honra e glória. É quando o nosso coração é inundado pela presença do próprio Senhor e agora tudo o que fazemos, fazemos em obediência a esse Senhor. É quando a nossa alma abatida é alcançada por Cristo e transformada e o nosso rosto abatido se transforma em um rosto alegre. Uma alma verdadeiramente quebrantada, um coração verdadeiramente quebrantado diante do Senhor, recebe coisas que somente o próprio Deus pode dar. Podemos nos humilhar diante de qualquer pessoa, diante de qualquer chefe político, podemos nos humilhar diante de qualquer outro ser humano, mas nunca receberemos dele nada sequer parecido com aquilo que Deus nos dá quando o nosso coração se quebranta em sua presença. A presença do Senhor é inigualável. Não encontraremos nada semelhante, nada parecido, muito menos igual. A presença do Senhor, ela é tão somente uma presença extremamente poderosa, em todos os sentidos. Há um livro chamado Um Rei entre os Pobres, que eu vou fazer algumas citações dele aqui. Esse livro, o autor, ele escreve sobre a experiência dele na Índia. E ele fala que na visão de alguns indianos, principalmente hinduístas, Deus é um Deus fraco por se considerar um Deus gracioso. De que a graça de Deus o torna fraco, porque ele amolece o seu coração, ele se inclina à necessidade de humanos desprezíveis e se faz presente na vida de um povo que não o merece. E essa graça torna Deus fraco. Ele então rebate essa ideia dizendo que a graça do Senhor o torna ainda mais poderoso. Porque esse Deus gracioso caminha com humanos fracos, onde o seu poder é revelado e aperfeiçoado. Caminha com uma humanidade fragilizada, onde o poder desse Deus se manifesta na vida desse povo. Caminha com um povo que, apesar de não merecê-lo, ainda desfruta de sua presença e do seu poder transformador. A graça do Senhor, ela não o torna mais fraco, e sim mais poderoso. A graça de Deus manifesta o seu incrível poder em vencer a morte, ressuscitar dos mortos, sentar à direita do Pai e governar com toda soberania e glória a vida do seu povo. Deus, o Deus gracioso, é um Deus
extremamente poderoso. Quando nossa vida é tocada, quando nossa alma é tocada, quando nosso coração é quebrantado, nesse momento, experimentamos da graça poderosa do Senhor, que nada nessa terra, nem nada do que fazemos pode nos dar. Mas a presença inigualável do Senhor Jesus Cristo nos deu, com tamanha bondade e misericórdia. Versículos de 40 a 50, diz assim o texto. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a dizer a você. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Nenhum dos dois tinha com o que lhe pagar. Por isso perdoou a dívida de ambos. Quem deles o amará mais? Simão respondeu: suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Versículos de 40 a 50, temos um questionamento para a nossa própria vida, que é de quem temos sido diante do Senhor Jesus Cristo. Se temos sido uma pessoa pecadora que se derrama aos seus pés com o coração quebrantado para receber dele perdão e graça, compaixão, ou se temos sido meros religiosos de coração endurecido. Se temos questionado a autoridade divina, ou se temos buscado experimentar de sua maravilhosa graça. Se temos nos aproximado de seu trono da graça, com humildade no coração, com necessidades que somente ele pode suprir, ou se temos endurecido o nosso coração e tentado carregar a vida na força do braço, como se esse fardo fosse tão somente uma mochilinha. Quem temos sido? Temos sido aqueles que se lançam aos pés de Cristo e o buscam, ou aqueles que o recebem em sua mesa, janta com ele e ainda assim o questiona? Onde está o nosso coração? Aos pés do Senhor ou preso na rigidez da nossa própria vontade e ignorância? Jeremias 29:3 disse: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Salmo 147, verso 3, vai dizer que é Deus quem sara e cura as feridas de um coração quebrantado. Salmo 119:2 diz como são felizes aqueles que buscam com o coração, que me buscam de todo o coração. Quem temos sido? Onde está o nosso coração? Diante da presença do Rei? Aos pés do Senhor de nossa vida? Ou endurecidos o suficiente para não reconhecê-lo? Como está o nosso coração diante da presença do próprio Deus? Essa mulher, uma excluída, se lançou aos pés de Cristo. Muito vale estar aos pés do Senhor. Muito vale dedicar-lhe todo o nosso coração. Muito vale derramar nossas lágrimas diante dos seus pés. Muito vale diante de Cristo derramar toda a nossa vida, toda a nossa alma. Lembre-se da história de Ana. Quando Eli chega para ela e pergunta se ela está bêbada, ela fala o quê? Não, Senhor, eu não estou bêbada. Eu estou derramando a minha alma diante do Senhor. Muito vale derramar nossa vida diante de Deus. Muito vale quebrantar o coração diante da presença do Senhor. Ter o coração quebrantado na presença dEle. Muito vale nos aproximar de Deus com o nosso coração, por mais quebrado que esteja. E Ele transforma tudo isso. Alcança o nosso coração, alcança a nossa alma. Purifica os nossos lábios, perdoa os nossos pecados, nos envolve com o Santo Espírito extremamente poderoso, nos encoraja em nossa fragilidade, nos empodera em nosso medo, nos consola em nossa dor, nos cura em nossa enfermidade,
Muito vale se aproximar de Deus com um coração verdadeiramente quebrantado. Mas antes do coração chegar ao Senhor Jesus Cristo, como estão os seus pés e os seus joelhos? Seus pés caminham até a presença dEle, seus joelhos se dobram diante de sua face, seu coração é dedicado ao Senhor? Ou por alguma razão seus pés já se esqueceram do caminho, seus joelhos já não se dobram mais e o seu coração já está endurecido? Como está a sua vida diante do Cordeiro de Deus? Cristo não estava interessado no status dessa mulher. Ele não perguntou o que ela fazia ou o que ela era. Cristo sabe muito bem quem são aqueles que o buscam. Um coração quebrantado que busca o Senhor recebe deles respostas. 2 Coríntios 5,17 vai dizer que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Essa mulher buscou o Senhor Jesus Cristo com o coração quebrantado. E, independente de sua condição, Cristo não somente a recebeu diante dos seus pés, mas falou com ela, perdoou os pecados, salvou essa vida e a comissionou, a enviou, vá em paz. Aqueles que se aproximam de Cristo com o coração verdadeiramente quebrantado, que o buscam com sinceridade, recebem dele algo que mais nada, nem ninguém pode dar: perdão e salvação. Versículo 49, os outros convidados que estavam à volta começaram a perguntar: quem é esse que até perdoa pecados? Esse é o Senhor Jesus. Aquele que se inclina à necessidade de corações quebrantados. Aquele que recebe diante dos seus pés pecadores e merecedores. Aquele que recebe almas angustiadas, aquele que recebe corações quebrados, aquele que recebe rostos entristecidos, aquele que recebe pessoas com suas histórias, cada um com a sua história de vida, com o seu próprio fardo. Esse é Jesus. Aquele que recebe almas, as abraça, consola, perdoa e salva. Esse é Jesus. Enquanto esses homens, esses convidados perguntavam quem é Jesus, essa mulher tinha a maior experiência da sua vida. Que experiência melhor do que estar diante dos pés do Senhor Jesus e ser por Ele perdoado e receber dele paz em meio à angústia de uma alma quebrada e um coração quebrado. Versículos de 1 a 3, diz assim o texto, capítulo 8. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, administradora da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Nos versículos de 1 a 3, nós vemos Cristo mais uma vez incluindo os excluídos, trazendo aqueles que a sociedade rejeitava para perto, tocando esses corações e envolvendo essas vidas. Cristo trouxe para perto todos esses. Cristo anunciava um reino vindouro, de cidade em cidade. A pregação do Senhor era envolvida de um poder transformador, de um poder que alcançava vidas e mudava essas realidades. Essas vidas todas foram niveladas pela graça de Deus. Todas se encontravam numa mesma condição, a de pecadores. Seja a prostituta, seja a mulher endemoniada, seja a mulher rica, todas elas eram niveladas pela graça do Senhor. Não existia nada de superioridade ou inferioridade nessas situações. A graça do Senhor nivelou, porque o pecado nos nivelou. O pecado alcançou todos nós, todos pecaram. Todos pecaram, não foi um, não foi outro, foram todos. Mas a graça do Senhor superabundou aonde tinha abundado o pecado. Nivelou todos os seres humanos. Trouxe para perto todos esses que um dia foram alcançados pelo Evangelho da Boa Nova de Cristo Jesus e envolvidos pelo Espírito Santo de Deus.
Essas mulheres encontraram em Cristo não somente dignidade, mas razão para viver. Veja, diante da graça de Deus, diante da presença do próprio Cristo, somos nivelados. Somos todos pecadores que carecem da graça de Deus. E Cristo veio justamente para esses homens e mulheres, para todos aqueles que foram distanciados pelo pecado, mas que em Cristo encontram reconciliação. E nessa reconciliação, promovida pelo próprio Deus, que se fez homem e habitou entre nós, essa reconciliação nos dá agora sentido de vida, razão para existirmos. Não somos agora mais homens e mulheres pecadores perdidos, mas somos homens e mulheres, pessoas que foram achadas e reconciliadas pelo sangue do Cordeiro. A cruz de Cristo nos alcançou, o sangue derramado naquela cruz nos lavou de todo pecado. A vitória de Cristo sobre a morte nos deu agora uma nova oportunidade de vida. E a presença do Santo Espírito nos convence de nosso pecado e nos ajunta em um só corpo, em um só Espírito, nos unindo por algo muito maior e nos conduzindo até chegar a um momento em que estaremos todos, de fato, rendidos aos pés do Senhor Jesus Cristo, diante do seu trono glorioso, de quem receberemos o convite: vinde, amado do meu Pai. Essas mulheres encontraram em Cristo não somente dignidade, mas razão para viver. Todas tiveram suas vidas transformadas. Sempre, quando encontramos a Cristo, tem um antes e um depois. Antes um ladrão, agora um pastor, um evangelista, um missionário, um crente. Antes uma prostituta, agora uma serva de Deus. Antes, uma mulher rancorosa, um homem rancoroso, agora um homem manso e humilde, uma mulher mansa e humilde. Sempre há um antes e depois, a partir do encontro com Cristo. Assim como o nosso tempo foi dividido em antes e depois de Cristo, há uma divisão em nossas vidas, antes de Cristo e depois de Cristo, antes de conhecer o seu Evangelho, depois de conhecer o seu Evangelho, antes de ser alcançado pelo Espírito, depois de ser alcançado pelo Espírito. Quando encontramos a Cristo, tudo muda. Há um marco na nossa vida, nossa existência ganha sentido, nossa vida ganha valor e dignidade. Quando encontramos a Cristo, nada permanece da mesma forma. Antes, era uma prostituta, uma endemoniada e uma mulher rica. Depois, alcançadas por Cristo, se tornaram cooperadoras do reino de Deus, servas do Deus Altíssimo, pessoas incluídas no reino do Senhor, úteis para a proclamação do Evangelho, que davam os seus bens para sustento de todos, que usavam aquilo que tinham e aquilo que eram para a expansão do reino de Deus, para anúncio das boas novas, manutenção do corpo de Cristo. Quando encontramos a Cristo, quando vivenciamos uma experiência que somente Ele pode nos dar, nossa vida agora é convencida da necessidade de continuar vivendo para esse Cristo. E vejam, quantos excluídos há à nossa volta. Se paramos na calçada, encontramos um bocado. Se vamos para a calçada do Midway Mall, a gente vai ver de tudo naquela calçada. Já compartilhei com vocês a experiência que eu tive fazendo uma pesquisa naquela calçada do Midway durante 10 dias. Vi de tudo naquela calçada. Se a gente desce um pouquinho aqui a rua de frente à igreja, chega ali na Jaguarari, sobe um pouquinho a Jaguarari, atravessa Bernardo Vieira, a gente vai ver quase como uma Cracolândia. Se a gente desce a rua, pega Alexandrino de Alencar, caminha mais um pouquinho em direção ao Alecrim, a gente vai ver um lar de idosos. Se a gente desce aqui a Avenida São José, atravessa Alexandrino, pega a Rego Tinoco, lá na frente a gente tem a Durval Paiva, uma casa de enfrentamento e combate ao câncer infantil. São vidas que carecem, são vidas que necessitam, são povos, pessoas que muitas vezes não olhamos com carinho e atenção. São pessoas que muitas vezes deixamos passar despercebido. Se a gente sobe a Salgado Filho aqui direto, lá na frente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, dificilmente temos uma ação
intencionalmente para jovens universitários na universidade. Dificilmente temos uma ação em um lar de anciãos. Nós temos o LAI na nossa cidade. Lar do Ancião Evangélico. Dificilmente temos uma ação no LAI. Certa vez eu liguei para o LAI e eles me disseram que por mês recebem uma média de 7 igrejas. 7 a 10 igrejas. Mas que desenvolvem algum trabalho evangelístico ou de cuidado com esses idosos são no máximo 4 ou 5. Metade dessas igrejas. A maioria só vão lá, deixam uma doação ou outra e vão embora e nunca mais voltam. Se olhamos para a realidade da nossa cidade, se olhamos para as esquinas e vemos tantas prostitutas, se olhamos para as ruas e vemos tantos drogados, se olhamos para as casas, as clínicas de reabilitação e vemos tantas pessoas dependentes químicos que estão tentando se reconciliar com a sociedade naquele lugar, tentando ser restabelecidas, se não fazemos nada, ao invés de incluir, excluímos. Se não olhamos com carinho e atenção para isso, com a visão do reino de Deus, nós estamos falhando. Mas o próprio Cristo incluía todos esses. Certa vez em Lagoa D'Anta, quando estava pastoreando a igreja, à frente da congregação lá em Lagoa D'Anta, tinha um bairro do Lagoa D'Anta que era próximo, é porque Lagoa D'Anta nada era distante, né? Mas tinha um bairro mais próximo à igreja do que o centro. Era um bairro muito diferente, assim. Eram casinhas muito pequenas, eram barraquinhos às vezes, eram casas que não tinham portas e tinham um lençol pendurado. Era uma realidade completamente distinta. E aí uma vez eu entrei em uma das ruas desse bairro, era um bairro que tinha umas 6 ruas assim, era um bairro gigante de 6 ruas. Né? Eu entrei em uma dessas ruas e aí vi um cara numa bicicleta. Tornozelado, ele parou na minha frente e disse assim, quem é você? Eu disse, não, eu sou missionário, sou aqui da igreja Batista Betel. E ele disse assim, você é pastor? Eu disse, sou. E está por aqui? Eu disse, estou. Disse assim, nenhum pastor vem para cá. Nenhum pastor da cidade vem para cá. Aí começou a conversar comigo, eu comecei a conversar com ele, comecei a falar de Jesus, orei por ele, e ele disse assim, pastor, se preocupe não, que qualquer coisa que acontecer lá na igreja eu resolvo. Não se preocupe. E outra, pode ficar certo, você pode entrar aqui a hora que quiser. Ó, eu saí da prisão tem 2 semanas, mas não se preocupe não, que tudo aqui ainda é meu. Assim, tá certo, meu amigo. Que bom. Passou-se uns dias, vim a Natal, passar uns dias na casa dos meus pais, aí do nada esse cara me liga, eu não faço ideia de como ele conseguiu o meu número. E ele me liga dizendo assim, pastor, a porta da igreja abriu. Ou alguém esqueceu aberta, ou entraram lá, mas eu vi que está tudo no lugar, não está faltando nada, também não tem quase nada dentro da igreja, mas está tudo lá ainda, e a porta está aberta. O senhor está por aqui? Eu disse, cara, eu só vou daqui a 3 dias para Lagoa D'Anta. Mas eu vou falar com o pastor Alberto, que é de Santo Antônio, para ir. Ele disse, não se preocupe não. Estou sentado aqui na frente da porta, ninguém vai mexer não. Se preocupe não. Nem precisa atrapalhar a vida do outro pastor. Não se preocupe não, que aqui está guardado. Está comigo, está com Deus. Está certo. 3 dias depois eu volto para a Lagoa D'Anta, está ele sentado na calçada da igreja, de frente para a porta. E a porta aberta lá. Disse assim, cara, tu não foi em casa, nem almoçar? Eu disse que nada, eu mandava o menininho pegar, dormir aqui dentro da igreja. Até bom, ventilador bom que só, lá em casa não tem ventilador. Dormi aqui, mas está guardado. Disse ao senhor que eu ia guardar? Guardei. Era um excluído. Nenhum pastor que ia para essa comunidade. Nenhum evangelista sequer, nenhum irmão metido a missionário para ir numa comunidade dessa. Mas alguém que despretensiosamente, que entrou na rua errada, cooperou com o reino de Deus para um encontro de uma alma com o Senhor Jesus. Esses encontros não são por acaso. Cristo, ele nunca promoveu um encontro sem ter a intenção de alcançar corações. Nossos encontros com pessoas à nossa volta não podem ser encontros sem intenção de alcançar corações. Essas mulheres eram improváveis, eram excluídas, não tinham expressão na sociedade, mas tiveram um encontro com Cristo e foram envolvidas em seu reino.
Deus continua chamando pessoas improváveis e excluídas. Deus continua quebrantando corações em sua presença. O poder do Espírito de Deus ainda opera por meio de sua santa palavra. Deus continua alcançando corações e vidas pecadoras e transformando essas vidas. Deus continua envolvendo pessoas improváveis em seu reino. Deus nunca perdeu o controle sobre a vida do seu povo. O trono do Senhor, o reino de Deus, continua vivo, operando com grande poder, porque o Espírito Santo do Senhor está com cada um de seus servos. Você não veio aqui em vão. O que Deus tem falado ao seu coração nesse momento? Neste momento, quem é você? Uma pessoa pecadora, de coração quebrantado, que está se aproximando dos pés do Senhor? Ou você é um pecador de coração endurecido? Quem é você? Seu coração está duro ou seu coração está sendo quebrado? Quem é você nesse momento? Nesse encontro, na presença de Deus e dos santos filhos de Deus, quem é você nesse momento? Como está o seu coração nesse momento? Essas mulheres, antes excluídas, foram incluídas em um reino muito maior do que qualquer império que já houve sobre a face humana, sobre a face da terra, diante de olhos e faces humanas. O poder que receberam desse rei e desse reino foi maior do que qualquer poder que possa existir na face da terra. Essas mulheres foram incluídas, chamadas pelo próprio Cristo, alcançadas pelo Senhor e incluídas no reino de Deus. Deus chamou cada um de nós aqui para sermos incluídos em seu reino. Deus chamou Ivan para ser um diácono, chamou Roseli para ser uma conselheira, chamou Laura e Edson para tocarem e cantarem. Deus chamou o pastor Edson para ser um pastor, Deus me chamou para ser um pastor, Deus chamou jovens aqui para serem diáconos, inclusive tem até uma listinha para te passar depois, irmão. Deus chamou vidas aqui, incluiu em seus reinos, em seu reino, empoderou com o seu Santo Espírito e os enviou. Mas quem é você hoje diante de Deus? Nesse encontro com o Senhor Jesus Cristo, como está o seu coração? Nesse encontro com o Senhor e Salvador de nossas vidas, o que você responderá ao convite do Senhor Jesus? John Moore, autor do livro Um Rei entre os Pobres, escreve o seguinte: Jesus pouco se interessava em impressionar as pessoas importantes. Ele estava ocupado demais em sujar as mãos com as pessoas comuns e improváveis. Maravilhosamente, a graça de Jesus seria forte e generosa o bastante para oferecer perdão, até mesmo para essas pessoas pecadoras. A graça de Deus é o grande resgate do povo de Deus, por Deus, para Deus, da morte para a vida. Cristo nos alcançou com a sua graça. O que você responderá diante dos questionamentos do Senhor? Diante do convite do Senhor? Como está o seu coração diante do Cristo? Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado por esse momento. Louvado seja o Teu nome por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Esteja conosco, Senhor. Abençoe nossas vidas, abençoe a vida dos meus irmãos, que o Senhor possa fortalecê-los na caminhada, mas que acima de tudo, Senhor, eles possam ser convencidos de seus pecados e possam tomar uma decisão sincera diante do Senhor. Que o Senhor possa quebrantar corações na Tua presença. Que o Senhor possa incluir os excluídos em Teu reino. Que nossos olhos se abram a enxergar as multidões que estão desamparadas e aflitas como ovelhas sem pastor. Que nossos lábios se abram para proclamar as boas novas do reino de Deus. Que nossas mãos se estendam a levantar pessoas que estão caídas. Que nossa vida se incline a Te honrar, não somente com os lábios, mas com a vida. Que a manifestação do Teu poder em nossa vida
nos convença e nos dê sentido de nossa existência. Senso de pertencimento a um reino maior do que nós. Senso de pertencimento a uma causa muito maior do que qualquer causa humana. Que o teu poder, Senhor, se manifeste na vida do teu povo, no nome de Cristo Jesus. Que corações sejam alcançados por Ti, quebrantados por Ti, que almas sejam tocadas por Ti, que corações queimem pela Tua presença e por Tua santa palavra, que lábios se abram para professar publicamente o Senhor como Salvador, que os olhos se abram para enxergar o Senhor e a Tua face. Senhor, no nome de Cristo Jesus, que o Senhor levante em nosso meio pessoas que estão entendendo o Seu chamado e o que o Senhor quer para a vida delas. Revela-nos, Senhor, os Teus propósitos, para que continuemos a Te conhecer e a ser aceitos por Ti. Senhor, no nome de Cristo Jesus, alcance cada coração, ó Pai. Console os enlutados, dê força aos abatidos, dê alegria aos entristecidos, esperança aos desesperançosos. Senhor, no nome de Cristo Jesus, que esses corações sejam alcançados por Tua santa presença e transformados por Teu Santo Espírito. No nome de Cristo Jesus, ó Deus, esteja conosco. Essa é a nossa oração. Amém.